Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Kran aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante: genótipo masculino e feminino. Como conduzir o treinamento para os dois gêneros? É igual, não é igual? Quais características a gente deve levar em consideração? Quais observações a gente deve levar em conta, né? Não esqueçam de dar um like no canal da Physiwork. Esse vídeo também é produzido para a Physiwork. É um vídeo que vocês vão encontrar no meu canal no YouTube também, no Diário da Força. Acessem o Instagram, tanto meu quanto da Physio, olhem os materiais que a gente tem produzido, busquem as informações que a gente tem passado para vocês. Tem muito conteúdo legal lá, né, não só na área da educação física e do treinamento, mas da fisioterapia, da nutrição, né, da psicologia, enfim, tem bastante coisa legal para vocês observarem e a gente consegue somar e agregar na área da saúde, tranquilos? Então vamos dar início então a mais essa aula bacana para vocês, né, a mais essa distribuição de valores que a gente traz, que aderem ao conhecimento, né? Então, sempre que a gente for falar em gênero, a gente separa o masculino do feminino. Então, quando a gente busca o gênero, a gente tem padrões genéticos que são associados ao treinamento, a cultura, a especificidade e as individualidades. E dentro disso, dentro do treinamento em si, a gente tem que preconizar alguns detalhes específicos, né? Treinar homens e mulheres tem muitas variáveis e essas variáveis elas também se aderem dentro do próprio gênero, né? A gente não monta um treino masculino para todo mundo igual, assim como a gente não monta um treino feminino para todas as mulheres de um formato igual. A gente tem uma série de características e questões somatotipológicas, estruturais, genéticas, hormonais, que vão ser levadas em consideração, inclusive, para o quadro evolutivo dessas pessoas que a gente for treinar. Então é muito importante que a gente entenda isso para que a gente consiga prescrever os melhores treinamentos e observar, né, determinados detalhes que vão fazer diferenças fundamentais na hora de prescrever, de priorizar, enfim, de como vocês acharem melhor produzir esse treinamento que vocês estão compondo para os alunos de vocês, tá? Aluno, atleta, enfim, tá? Então, o gênero masculino e feminino, ele vai ter uma carga diferente. Então, quando a gente fala em fenótipo e genótipo dentro da área do treinamento, a gente vem com uma carga genética, né, dos pais, que vão determinar algumas características, e essas características secundárias a gente chama de fenótipo, é altura, peso, cor da pele, enfim, estrutura morfológica, né, que fica dentro do genótipo, e essa carga que a gente recebe dos nossos pais. Tá? E a genética ela é muito importante porque ela vai traduzir aquilo que a gente vai trabalhar. Então, o genótipo e o fenótipo, eles vão estar associados aos dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. Cada um deles vai ter a sua carga. Então, a individualidade do todo ela é muito grande. A gente não pode simplesmente pegar esse padrão de genética, genótipo, fenótipo, e associar somente ao gênero, quando a gente tem os dois gêneros que vão traduzir essa questão para a hora que a gente for prescrever o treinamento, né? As especificidades de cada treinamento elas são muito importantes, porque cada sexo tem uma individualidade. Por exemplo, as mulheres têm um quadril mais largo, um percentual de gordura maior, né? Porque geneticamente as mulheres precisam ter um percentual de gordura um pouco maior, principalmente na hora que engravidar, sobreviver, produzir mais energia. Cara, é uma série de questões e fatores, não só fisiológicos, mas mecânicos, que vão fazer muita diferença. Esse quadril mais largo, por exemplo, ele faz com que as mulheres tenham uma indução ao valgismo de treinamento, ao valgismo dentro do treinamento, agachamento um pouco maior, porque o fêmur ele fica um pouco mais aduzido, ele fica um pouco mais internalizado, medializado. O homem tem um quadril mais estreito, mais densidade mineral óssea, mais massa muscular, menor percentual de gordura, porque a carga genética ao longo dos séculos fez com que a gente fosse provedor no sentido de força física, né, para sobrevivência. A mulher, ela procria, ela tem uma genética específica para isso. Mas, quando a gente fala em treinamento, e a gente atende essas demandas de especificidade, a gente consegue treinar mulheres tão bem fortemente quanto homens, né? Claro, a disparidade hormonal, por exemplo, a testosterona, vai fazer com que a gente
né, aumente muito mais a nossa massa muscular, né, produza mais força, mas isso é inerente ao sexo. Mas não que as mulheres não consigam fazer treinos tão bons quanto os homens. Inclusive, as mulheres elas têm capacidade de suportar a dor muito maior que a nossa, né? Muito maior que nós. E elas têm uma série de outros vieses que vão fazer diferença na nossa prescrição. Por exemplo, período menstrual. Tem mulheres que no período menstrual, né, uma carga de estrogênio, progesterona, estradiol muito alta, desregulação, desequilíbrio dessa parte testosterona, estrogênio, que faz com que elas ovulem, aí vem as fases foliculares, aí tem mulher que fica mais triste, tem mulher que fica mais irritada, tem mulher que fica mais delicada, tem mulher que fica mais sensível, né? Então tem mulheres que treinam melhor, tem mulheres que não conseguem treinar tão bem, tem mulheres que têm um sangramento maior na hora do seu período menstrual. Isso pode atrapalhar alguns marcadores, como ferritina, né? Pode trazer um pouquinho de anemia, enfim. Né? A gente tem uma série de cofatores, cólica, né? Dor de cabeça, coisas que nós não temos, né? A gente consegue manter períodos de treinamento mais avançados durante uma linearidade e até um aclive, uma progressão muito maior, porque uma vez por mês ali, pelo menos, elas passam por esses fatores, esses cofatores endógenos que vão fazer com que elas tenham uma diferença na hora da prescrição do treinamento e na hora do seu rendimento. Pelo menos uma semana ali, né, a gente consegue imputar um deload obrigatório numa fase como essa, num período menstrual, né? A cultura de que o homem ele é muito mais forte, que ele precisa treinar, e a mulher não precisa ser forte deliberadamente porque vai ficar feio. Então, quando a gente fala em treinamento, a gente tem que esquecer um pouco dessa cultura arraigada numa sociedade preconceituosa, e a mulher consegue treinar tão bem quanto o homem e consegue evoluir, né, dentro dos seus aspectos físicos e das suas individualidades. Isso não existe. A mulher pode treinar forte sim, pode treinar pesado sim, mas aí vem a questão. Treina pesado para o gênero, treina forte para o gênero, se desenvolve, diminui seu percentual de gordura, se esse for, né, o objetivo para o gênero. Né? Algumas mulheres fisiculturistas, por exemplo, que até obviamente fazem uso de hormônio, elas conseguem sim, inclusive, ser maiores e mais fortes que muitos homens que às vezes nem utilizam, estão no ambiente de uma academia, não utilizam e são inferiores fisicamente, né, e até das suas próprias capacidades físicas de uma forma geral do que mulheres, né. O foco no treinamento nesses grupos também muda um pouco. As mulheres gostam muito de treinar membros inferiores, os homens gostam mais de treinar membros superiores. É, né? Uma questão cultural também errônea, né? A gente não pode desconstruir determinadas partes do nosso corpo a fim de que outras partes sejam mais evoluídas. Isso vão nos causar vários mecanismos, várias descompensações mecânicas e mecanismos adaptativos que podem trazer desvios posturais, que podem trazer uma série de lesões quando a gente estiver treinando mais pesado, por conta, né, dessa falta de equilíbrio do treino de membros superiores e inferiores. Lembrando que a gente tem o esqueleto axial e apendicular, que com dois símbolos, um símbolo superior e inferior, que nos traz, né, membros superiores e inferiores, uma caixa torácica, e a gente precisa que todo esse esqueleto, tanto axial quanto apendicular, seja treinado para poder ter equidade e equilíbrio na hora que a gente for treinar, e também a gente consegue formar um físico mais bonito e harmonioso. Não estou falando aqui de bodybuilding ou de fitness geral, mas nesse sentido, né, a gente consegue, dentro dessas observações estruturais, fazer essas diferenças. E essas observações estruturais, elas também vão estar ligadas ao genótipo e ao fenótipo, né? Como eu havia comentado para vocês anteriormente, e até em respeito da questão do quadril, né? A diferença de quadril e dos ombros das mulheres mais estreitos. Algumas mulheres têm um seio mais avantajado, têm uma tendência a produzir o ombro e a escápula. Então, quando vamos montar um treinamento, além da anamnese, que ela se faz fundamental, dentro dessa própria anamnese, a gente consegue identificar, né, um certo padrão de alguns desvios posturais que são inerentes ao gênero, né, gênero masculino e feminino. Lembrando que em nenhum momento aqui a gente está falando em alguém ser melhor ou não, alguém ser mais forte ou não, alguém ser mais capaz ou não. Não tem nada a ver. A gente está falando aqui
exatamente de algumas diferenças específicas que vão ser muito importantes na hora da gente prescrever um treinamento para esses grupos, né? Dentro do próprio treinamento em si, e aí a gente fala em treinamento esportivo, vem outras características que a gente vai abordando. Então, o volume de treino, ele é diferente, e aí também isso envolve o somatotipo. Claro, quando a gente vai falar em treinamento esportivo, aí a gente vai ter uma série de fatores. Quando a gente fala em volume de treino, a gente começa a especificar. Por exemplo, um ectomorfo, que é mais magro, metabolismo acelerado, tanto homem quanto mulher, a gente não pode ter um volume de treino tão grande a fim de que a gente acelere mais ainda o metabolismo daquele indivíduo. Frente à sua nutrição, a gente tem dentro do treinamento, a gente tem a tríade de treinamento. Tá? Ela é composta por treinamento, né, a prática do exercício físico, dieta ou nutrição e descanso. Dentro disso também tem o fator genético, tá? Mas ele não entra na pirâmide da tríade de treinamento. Então, treino, descanso e dieta. Quando a gente fala em treino, descanso e dieta, muitas coisas dentro da área de treinamento vão servir para os dois grupos. É uma via de mão dupla, né? Vão servir sim para os dois grupos. Então, algumas características devem ser levadas em consideração, como os fatores culturais, o genótipo e fenótipo da carga genética do gênero masculino e feminino, a produção de força, né, as questões hormonais, fisiológicas, metabólicas, mecânicas, adaptativas do treinamento muscular, que vão se fazer presentes na hora dessa prescrição desse treinamento. Tá? Então, quando a gente fala aqui em volume, aí a gente já começa a especificar mais e vai ter que filtrar mais também nisso. Muito importante que a gente module também a intensidade de treinamento dessas pessoas, a rotina de treino é diferente, né? A mulherada hoje, isso é uma questão de visão de academia. A mulherada hoje ela tem adentrado muito as academias, elas têm procurado tanto. Ainda se tem mais homens praticando musculação do que mulheres. Mas a gente já vê uma crescente do público feminino bem interessante, bem importante. A mulherada está se puxando bastante. Isso a gente vê até em competições de fisiculturismo. As mulheres elas têm demonstrado um foco muito maior, uma determinação muito maior na hora de subir no palco. É impressionante, assim, as categorias estreantes do público feminino, elas são sensacionais, né? A mulherada, às vezes, entra do avesso, assim, os caras batem umas categorias, assim, do público masculino, assim, de estreantes, que chega a dar vergonha, né? Afinal, como é que esse diabo sobe no palco? Quem é que diz que esse infeliz pode subir no palco? A mulherada não, a mulherada já é diferente, né? A gente pega essas categorias estreantes, as mulheres têm entrado muito melhor, né? A dieta vai dar uma alterada. É que esses fatores aqui, ó, de volume, intensidade, rotina, dieta, os fatores motivacionais que levam cada um a treinar. A mulherada ela fica muito contente com o próprio corpo, mas o homem tem a questão de masculinidade, aquela coisa do cara, aquela masculinidade até às vezes por quanto tóxica. O cara quer ficar forte porque ele quer parecer ser maior no grupo de amigos deles. A mulher ela quer ficar bonita para ela e ela quer parecer bonita entre outras mulheres, né? Ela quer estar bonita entre outras mulheres. Não digo que isso vai gerar uma rivalidade, mas o homem ele tem uma coisa mais territorial, assim, arcaica. Você é forte, blindado para parecer ser mais bonito por outras mulheres, pegar mais mulheres. É uma coisa muito mais arcaica, assim, e que envolve muito mais uma questão territorial, assim, uma coisa. Não sei se vocês estão me entendendo bem onde eu quero chegar, mas a mulherada tem essa questão da conquista, ela tem essa questão de ficar melhor para si própria e também ficar bonita no meio de outras mulheres. Né? A sociedade estipula esses determinados padrões, e esses determinados padrões viram clichês que devem ser quebrados. Com certeza, absolutamente. Né? Então, essas questões que são oriundas do treinamento, são poucas questões aqui, eu elenquei 6 questões específicas, mas a gente pode junto, ao longo do tempo, elencar muito mais. Né? A gente pode elencar o foco dentro dos membros que vão ser trabalhados. Mulherada, geralmente, homens também treinam 2 vezes na semana a perna, mas a mulher geralmente treina, separa anterior e posterior, bota mais um glúteo na semana, né? Trabalha mais costas e ombros, até por uma questão harmônica e também uma questão de simetria
ombro protuso por causa do seio, que é uma tendência da mulherada, já ajeita as costas, faz um V-shape mais bonito, salta o ombrinho, afina aquela cintura um pouquinho mais, tem o quadril mais largo, cria e desenvolve um corpo mais bonito e harmônico. Então faz, por exemplo, um exemplo simples assim, a mulherada faz um posterior glúteo, depois faz um costa-ombro, faz um glúteo com braço, repete um costa e ombro, bota ali um estímulo de peitoral, só para não ficar também um peitoral muito fraco, e aí um quadríceps, né, com uma panturrilha, enfim, separa bastante. Os homens também separam treino de perna, posterior e anterior, mas eu vejo muitos caras que trabalham a perna tudo de uma vez só, uma carga muito intensa, num volume de treinamento muito intenso, né, um volume bem grande, né, e treino uma vez só. Né, treino uma vez só funciona. Funciona os dois formatos funcionam. O que a gente preconiza na hora que a gente for focar em determinadas situações, principalmente nesses gêneros? A gente foca as especificidades, a gente foca naquilo que precisa ser melhorado, nas individualidades. Se eu tenho, e isso é um erro que acontece muito grande, tanto no gênero masculino como feminino. Se eu tenho uma moça que tem valgo dinâmico, tem valgismo, por aquela questão estrutural, por exemplo, do quadril, a gente trabalha a cadeia lateral e abdutora para que essa pessoa tente não rotar tanto internamente o joelho quando for fazer um movimento, principalmente de leg press ou de agachamento, para que ela tenha saúde estrutural para perpetuar os seus treinamentos, né, e não acabar ocasionando uma série de lesões por conta disso, como uma condropatia, uma lesão de menisco, enfim, né, ou de ligamento colateral medial, para que ela tenha saúde na hora de treinar. Tem mulheres, obviamente, que não têm quadril tão largo, são mais estreitas, tem homens que têm quadril mais largo, né, principalmente ali endomorfos, né, enfim. Então, dentro desses gêneros também, a gente tem os morfismos deles, né, que vão fazer essa diferença na hora da gente prescrever. Então, só para mostrar que quando a gente for buscar treinar essas pessoas, a gente tem uma série de individualidades. É muito importante que a gente entenda essas individualidades para que essas pessoas possam treinar. Né? A mulher gestante também, ela vai ter a condição de fazer o seu treino de uma forma diferente. A gente recomenda, né, aí, especificamente para o feminino que é gestante, a mulherada libera muito relaxina. A relaxina é um hormônio que faz com que a mobilidade articular, que a amplitude de movimento aumente um pouco mais. Então, cadenciar, né, dentro disso as amplitudes de movimento, cuidar um pouco mais das amplitudes de movimento, tem uma liberação maior de prolactina, né, de citocinas, enfim. Né, a estrutura do corpo mudando, seiva aumentando, né, exercícios em decúbito dorsal a gente vai diminuindo, vai retirando para não ter compressão no feto. Nos primeiros 3 meses o processo de embriogênese ele é muito mais evidenciado, então uma mulher bem treinada diminui esse volume e intensidade de treinamento, mantém ela ativa. Uma mulher que nunca treinou não tem necessariamente que estar treinando já nesses primeiros 3 meses, ela pode até fazer uma caminhadinha de leve, um alongamentinho, mas a gente recomenda que a partir do 3º mês aí, para não arriscar, venha treinar bem. E a mulher muito bem treinada, a partir do 3º mês, ela mantém uma rotina com menos volume e intensidade, mas depois de passar o 3º mês, aí toca a ficha e pode voltar a treinar pesado dentro das capacidades e limitações que a condição vai impor, né? Que é uma diferença bem grande entre os gêneros também. Né? E é isso, pessoal. Muita coisa boa para a gente poder ver. Sempre que vocês forem prescrever treinos para os 2 gêneros, pensem nas estruturas, tanto quando a gente fala em estruturas mecânicas, as ossos, tendões, ligamentos, articulações, desvios posturais, filtrem, né, esses desvios posturais, filtrem o que é muito comum nos gêneros, né, o que é comum nos gêneros, como o quadril largo, por exemplo, que eu havia comentado para vocês, né, e dentro desses filtros, dessa anamnese, você faça a produção do treinamento. Observem os gêneros, né, o que precisa ser melhorado em cada gênero, e levem em considerações, né, as especificidades, as individualidades de cada gênero, que vem de um aporte genético dos seus pais, que vão gerar um genótipo, um fenótipo diferente, que vai também fazer diferença na hora da prescrição do treinamento. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e se gostaram, por favor, mandem algumas ideias para nós de vídeos, questionamentos, se acharem interessante, o que a gente poderia falar um pouco mais sobre. Isso aqui é uma pincelada, a gente vai dando em cima de cada assunto,
para que a gente possa abrir a mente, fazer um brainstorm todos nós, a gente consiga compactuar com um conhecimento generalizado para a galera da educação física, da saúde e treinamento esportivo e das demais áreas da saúde que tiver interesse em aprender sobre treinamento físico e atividade física. Então não esqueçam de seguir lá a PhysioWork. PhysioWork é uma plataforma muito interessante, como eu havia comentado para vocês, que promove conhecimento, né? A gente tem, dentro desse acervo, a gente tem o material e o conteúdo de disponibilidade gratuita, assim como existe o material pago, que ele tem um pouco mais de corpo e um pouco mais robusto, tá? Siga o meu canal também, Diário da Força, esquece de dar um like lá e seguir, assim como a gente tem os nossos perfis no Instagram, né, PhysioWork, tanto quanto o meu Eduardo Cran. Sigam lá, dá uma moralzinha para nós e espero que estejam gostando aí desses vídeos que a gente tem feito e vamos continuar o nosso trabalho. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e sucesso!